Carvalho vai realizar em Salvador uma exposição de curta duração no Espaço Cultural Josafá Marinho, na Assembleia Legislativa da Bahia, no Centro Administrativo, na Paralela, e serão expostos acervos da exposição Ocaso de Aleijadinho, Arte e Fé. E ele está no nosso programa para falar desse acontecimento. Bom dia, artista plástico Antônio Carvalho. Bom dia, Dilson. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Fernando. Bom dia, Miro. Bom dia, Bárbara. Bom dia, nossa querida audiência. É um prazer sempre renovado estar aqui com vocês e falar também de arte, do meu trabalho. E, na verdade, essa exposição é uma continuidade da exposição Ocaso Aleijadinho, Arte e Fé. Eu apresentei essa exposição pela primeira vez aqui em Feira de Santana, em 2019, no Museu Regional de Arte. No mesmo ano, 2019, apresentei no Museu de Arte Sacra da UFBA, em Salvador. Houve um intervalo por conta da pandemia e no ano passado apresentei essa exposição no Museu de Arte da Bahia, o MAB, um dos museus mais importantes, o mais antigo da Bahia, lá no Corredor da Vitória, e foi muito bom o ano passado porque a divulgação foi muito importante. O Jornal à Tarde divulgou praticamente uma página inteira a essa exposição, saiu em diversos sites, no G1, Alô, Alô Bahia, Correio, até em jornais de Florianópolis, na revista Museu. Foi muito bacana. E agora, na próxima semana, essa exposição, parte dela, porque o espaço lá é mais restrito, estará no Espaço Cultural Josafá Marinho, da Assembleia Legislativa da Bahia. Serão apenas 4 dias, né? Do dia 11 a 14, na próxima semana, mas o diferencial é que eu estarei lá o tempo todo, recebendo os visitantes, né? Interagindo com eles, conversando, que muitas vezes nós vamos às exposições, mas o artista não se faz presente, até porque as exposições demoram muitas vezes meses, né? Então é impossível que o artista esteja lá o tempo todo. Normalmente acontece na abertura, na vernissagem, mas especificamente essa exposição lá em Salvador vai ser de curta duração. Eu estarei lá no horário da visitação, que é de 9 da manhã até às 17 horas. A ALBA, né, a Assembleia Legislativa da Bahia, é lá no Centro Administrativo da Bahia, na Paralela, em Salvador. Então, quem estiver em Salvador na próxima semana, estarei lá para recebê-lo. Será uma alegria muito grande. Ô Antônio, e por que essa sua objetividade de fixar as obras da Aleijadinho, quando você tem um acervo muito grande delas, né? Por que Aleijadinho na sua vida? Olha, eu, alguns anos atrás, 2015 especificamente, eu fiz uma obra alusiva ao Davi, de Michelangelo, que é uma obra famosíssima no mundo inteiro. E a obra ficou sensacional. Inclusive, tem um amigo que, quando viu, ele adquiriu a obra, não pensou 2 vezes. Eu tenho uma cópia comigo, né, na minha residência, e tão linda realmente que ficou essa obra. E aí eu digo, olha, mas Michelangelo é considerado o maior escultor, né? E não só escultor, né? Também pintou o teto da Capela Sistina. O Michelangelo é um ícone, né? Mundial, né? No meio artístico, ele é o principal. Mas e no Brasil? Quem é o maior escultor do Brasil? Aleijadinho. E aí eu fiquei apaixonado, né? Pelo trabalho do Aleijadinho. É um legado que ele deixou incrível. E eu não me contentei apenas em reproduzir, em conseguir elaborar as obras, mas viajei para a cidade de Congonhas em 2017. Lá é onde tem um maior conjunto de estatuária do Aleijadinho. Não confundir com o aeroporto de Congonhas, é a cidade de Congonhas, que fica a cerca de 110 quilômetros de Belo Horizonte, uma cidade histórica. E lá nós temos o primeiro, o Santuário de Bom Jesus de Matozinhos, é onde ficam as 12 esculturas em pedra-sabão dos profetas. E em frente a essa igreja existem os Passos da Paixão de Cristo, que são
capelas que abrigam cerca de 67 esculturas em madeira, em tamanho natural, que retratam a Via Crucis, os passos da paixão de Cristo. Por exemplo, tem a Anunciação, a Última Ceia, a prisão, a flagelação, cruz às costas, né? Quando Cristo carrega a cruz até o seu Calvário, e, por fim, a crucificação. São um total de 67 esculturas que Aleijadinho fez entre 1796 e 1799. Já as esculturas em pedra-sabão, também eles são, não posso dizer que é tamanho natural, porque são maiores, alcança aí cerca de 2 metros de altura em blocos de pedra-sabão. E foram realizadas por Aleijadinho entre 1800 e 1805. E ele, com as suas debilidades, com as suas dificuldades, porque ele, como o próprio nome diz, a sua alcunha de Aleijadinho, ele não conseguia andar normalmente, ele era levado por seus ajudantes para realizar essas obras. Em 1814 ele faleceu, ou seja, quando ele fez essas obras lá em Congonhas, ele já estava numa fase, né, da vida dele, né, já bem próximo, né, já estava, de certa forma, para aquela época, né, idoso. E deixou um legado fantástico. Então, a partir das fotos que eu tirei, né, coincide, para mim foi uma emoção muito grande quando eu cheguei lá no fim da tarde, digo, estou aqui. Foi algo indescritível e recomendo a quem quiser conhecer as obras do Aleijadinho que vá a Congonhas. Lá, inclusive, tem um museu fantástico, um museu moderníssimo, e que eu pretendo expor lá, né? Já estou com conversas lá com o próprio município, né? Inclusive o prefeito novo já está sabendo, né? E talvez no próximo ano aí, com fé em Deus, eu vá expor no berço, né, dos profetas, porque eu sou um baiano que está fazendo uma obra eminentemente mineira, mas é uma obra que é tombada pelo patrimônio histórico, né, pela Unesco, inclusive, é o patrimônio da humanidade, e para mim é uma honra muito grande. E a técnica que eu utilizo para fazer essas obras, especialmente os profetas, é uma técnica chamada pontilhismo, que para conseguir a textura da pedra-sabão, eu tenho que fazer milhares de primeiro desenho, depois milhares de pontos e depois a pintura. Então isso faz com que a obra tenha um realismo ou hiperrealismo muito grande. Então algumas pessoas até confundem, quando eu mostro às vezes aqui num celular, num tablet, as pessoas acham que é uma foto da obra lá. Eu digo, não, é a foto da minha tela, da pintura, e não uma foto lá em Congonhas. Essa, por exemplo, aí que você trouxe, essa foto aí é de uma das esculturas eu trouxe... Esse quadro que você pintou é de uma das esculturas do Aleijadinho. Isso, esse quadro é o Cristo carregando a cruz, ele faz parte dos passos da paixão de Cristo, ou seja, não são esculturas em pedra-sabão, mas esculturas em cedro rosa, que era a madeira utilizada, madeira nobre, né? E olha que realmente, olha o tempo decorrido, né? Essas obras foram concluídas em 1799, aí já vão mais de 220 anos e estão lá muito bem conservadas. Recentemente foram restauradas, né? Tinham um problema com o cupim e eles conseguiram, com um processo lá que não danificou as obras, fazer esse trabalho de conservação. Então essa obra que eu trouxe retrata uma das peças, uma das 67 esculturas que estão lá nas capelas em frente à igreja. Quantas dessas 67? Olha, eu escolhi porque, veja, delas estão peças que são repetidas, claro. Se são passagens bíblicas, todas têm, obviamente, o Cristo. Boa parte delas tem os soldados romanos, mas tem aí especificamente as figuras, digamos assim, mais proeminentes, né, nesse momento, que é o próprio Cristo. Em primeiro lugar, pintei Cristo, esse que está aqui agora, Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, né, São Pedro, né, e um algoz, né, para representar também, né, já que acontece em muitas capelas lá, um soldado romano. Então, basicamente, foram esses e mais os 12 profetas em pedra-sabão, mas eu não fiz de corpo inteiro. Basicamente foi o rosto de cada um desses profetas. E realmente é uma honra
muito grande. Essa obra eu pretendo ainda que ela caminhe bastante, né? Inclusive está previsto no próximo ano ela voltar na sua integridade aqui para a Feira de Santana, no espaço de arte, né? Na galeria do Sesc Matriz. Lá o Sesc aqui é um espaço maravilhoso e lá também tem uma galeria. Então eu já conversei com o gerente, né? A quem mando um abraço, né? E é muito provável que no primeiro semestre do próximo ano essa exposição seja apresentada de novo em Feira de Santana, dessa vez na galeria do Sesc. Agora, essas obras... Um abraço a Fabrício, esqueci o nome dele. Antônio, porque tem os colecionadores de obra de arte e hoje é um ativo que é incalculável, né? Porque tem pessoas, por exemplo, tem pintores aí cobrando, que estão se vendendo obra por 200 milhões de dólares. Eu fico assim, não é? Um Picasso, eu não entendo dessa cultura, mas eu gosto mais da obra tipo a sua, que é a obra, como é que você chama? Realística. Aqueles riscos do Picasso, tem quem entenda mais, muito mais, claro, muito mais do que eu. E a única obra que me encantou do Picasso foi quando eu vi a Guernica, que pelo menos tem uma paredona, uma obra de, sei lá, 6, 7 metros. Retratou ali um episódio da Guerra Civil Espanhola. Ali que eu olhei assim no né? museu. A primeira vez que eu vi a Guernica, ela estava protegida com um vidro à prova de bala. Depois tiraram, hoje voltou para outro museu, não tem mais aquela tentativa de destruir a obra. Mas quando eu vejo você pagar 200 milhões de dólares num quadro, não é? Eu digo, rapaz, e os nossos autores, não é? Quantos Picassos nós temos por aqui, na verdade? Quantos Picassos nós temos e que não conseguem vender as suas obras? E como é hoje o mercado de obra de arte aqui na nossa região, na nossa Bahia, por exemplo? Dá para você viver de arte vendendo? Porque você é um funcionário público federal, evidentemente que você não depende dessa arte para viver. Mas se você fosse viver dela, você viveria da arte? Olha, essa questão é uma questão complexa, né? Não é fácil viver de arte, porque existem vários aspectos aí, porque primeiro o artista, ele precisa ser conhecido e a obra dele muito mais ainda. Então, esse reconhecimento, ele se dá ao longo de anos e às vezes não ocorre com o artista ainda em vida. Por exemplo, Vincent Van Gogh, a história conta que ele em vida só vendeu uma obra. Van Gogh, né? Um dos maiores artistas mundiais, né? Uma referência na arte. Van Gogh só vendeu em vida uma obra, né? Então, tem artistas que ganham notoriedade, como Pablo Picasso, em vida, né? Picasso sempre foi, desde sempre, né? Desde cedo, foi reconhecido, né? Outros que demoram muito mais, né? Então, assim, eu especificamente estou na caminhada, né? Eu brinco, eu digo, espero que antes de eu partir, né, desse plano espiritual, eu vou conseguir alguma notoriedade, né? Já vendeu mais né? que o blog, né? Já vendi, já vendi obras e já vendi com certeza mais do que Van Gogh, né? Então, desculpe, eu falei plano, quando eu sair desse plano terreno e ir para o plano espiritual, aí sim, eu espero que antes disso eu já consiga alguma notoriedade. Mas não é fácil, não. Eu conheço alguns artistas que vivem de arte, realmente, mas é mais difícil. Inclusive, eles têm que optar por um tipo de arte que seja, digamos, mais rápida de ser realizada. Porque eles precisam de algo que precisam produzir. Essa exposição ao caso, Aleijadinho Arte Fé, eu demorei 2 anos para produzir cerca de 16 obras, 18 obras. Então, um artista que vive de arte, se ele for depender dessa produção, é complicado. Se bem que no meu caso, como eu estou na ativa, né, sou servidor público federal, e eu só trabalho à noite e final de semana, e nem toda noite, nem todo final de semana, né? Então, obviamente que eu teria mais tempo, né, se eu me dedicasse a pintura. Eu, inclusive, eu já alcancei já os requisitos para minha aposentadoria, né? Mas ainda vou ficar mais um tempo. E quando eu finalmente me dedicar à arte, eu terei mais tempo, né? E consequentemente uma produção maior. Mas os artistas que vivem de arte, eles fazem obras mais contemporâneas, com tinta acrílica, que seca rápido,
não é? E para ter também uma produção, porque você não vai apresentar a um eventual investidor na obra, não é, 2, 3, 4 obras, você vai apresentar 5, 6, 8, 9, 10, um leque de opções, né, para tamanhos diversos, motivos diversos, porque você tem um objetivo também comercial. Obviamente, o artista ele precisa sobreviver, então ele precisa ter uma produção, né, e um reconhecimento no meio artístico para que finalmente ele possa dizer: eu vivo de arte. Pois é, então fico contente em ver sua exposição, essa obra de arte que você nos mostra. Inclusive, Bárbara, a gente vai fazer aqui uma divulgação no nosso bomdiafeira.com.br, nas redes sociais, esse quadro maravilhoso. E Antônio, dizer o seguinte, que a próxima exposição, com certeza absoluta, você vai contar com a presença aqui da cobertura da nossa emissora, do nosso site. Espero que você traga a informação com o tempo para a gente divulgar e voltar aqui ao nosso programa. Será sempre bem-vindo e parabéns, e desejo sucesso aí na sua trajetória de artista plástico realista, realista, né? Realista, né? E qual o próximo quadro que você está concluindo aí? Bem, tem uma novidade interessante, né? É que eu realizei a doação de uma obra de arte, né? Um quadro da Deusa da Justiça, ao Fórum Desembargador Filinto Bastos, aqui em Feira de Santana, especialmente ao Salão do Júri. Por 2 oportunidades eu fui jurado, em 2017 e 2021, e conversando com a doutora Márcia Simões, que é a titular do Tribunal do Júri aqui de Feira de Santana, e eu digo: olha, o salão do Júri aqui em Feira é enorme, né? Tem um pé direito de quase 6 metros, eu medi recentemente, são 6,15 metros na altura do salão, um salão enorme. Eu não vi nenhuma obra, uma fotografia que fosse, e eu falei com ela que eu iria fazer uma obra alusiva à Deusa da Justiça e doaria para o fórum, e fiz essa obra. Já não foi agora, foi durante a pandemia, em 2021, mas por vários motivos não foi possível levar essa obra, mas finalmente essa obra vai ser apresentada, inclusive vai haver o descerramento da obra numa sessão que faremos, o fórum fará no dia 29 de novembro. Não tem um horário ainda exato, mas no dia 29 de novembro será a apresentação dessa obra e o seu descerramento, ou seja, ela ficará coberta. Nós vamos estar lá no dia 24 e no dia 29 ela será descerrada e apresentada ao público. Então vai se tornar uma obra pública. Então, para nós artistas é importante esse tipo de ato, né? Uma doação, porque essa obra ela torna-se um bem público e, como tal, ela vai estar lá no fórum daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Eu não estou mais aqui, a obra estará lá. Então é um legado que nós deixamos para a cidade de Feira de Santana, e acreditem, a obra está belíssima. Valeu, Antônio, muito obrigado. E um bom dia para você. Sucesso aí na sua trajetória artística, né? Ok, Dilson. Muito obrigado a todos vocês pela oportunidade. Tenham todos um excelente dia. Pois é,